Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje como fazer a instalação e configuração do driver da Ricoh SP377 SFNWX, tá? Inclusive vou ensinar também como fazer os ajustes do próprio equipamento. É só digitar essa informação aqui no navegador. Vem aqui nessa primeira opção de suporte da Ricoh. E aqui já vai ter disponível para download o pacote do instalador. Só clicar aqui em download. Depois de concluído o download, pode ir lá na pasta que está o arquivo e dar um duplo clique sobre ele. Clique em sim. Até minimizar essas telas aqui. Instalação rápida. Sim. No caso, a minha impressora ela está em conexão de rede. Aqui configurar automaticamente a rede da impressora, porque no caso a minha impressora ela já está configurada na rede. Aqui tem um detalhe muito importante, tá? Se você não utiliza a função fax, eu aconselho já a desativar essa opção aqui para que ele não instale de forma desnecessária esse driver no seu computador, tá? Geralmente eu deixo o driver do scanner, o driver da impressão e esse Smart Organizing Monitor, ele serve como uma forma de manutenção e configuração da sua própria impressora e também para digitalização. Eu vou ensinar como utilizar ele, tá? Clica em avançar agora. Concluir. A instalação do driver em si, ela já concluiu, mas é muito importante após a instalação ir lá no driver da impressora e fazer um ajuste muito importante nele, tá? O que acontece esse ajuste que eu vou fazer soluciona boa parte dos problemas que os usuários têm, que é o que? Quando eu instalo o driver dessa impressora, ele vem ajustado para o papel carta. E na verdade o que a grande maioria das pessoas utilizam é o tamanho A4. É o que acontece? A pessoa vai lá, coloca o papel A4 dentro da impressora, a impressora está ajustada para o tamanho de papel A4, mas quando ela envia a impressão, o equipamento fica dando mensagem que é para inserir papel compatível dentro do equipamento. Então o que nós fazemos é ajustar o driver e informar esse driver de que o tamanho do papel utilizado é A4. Isso também minimiza a questão de atolamento de papel dentro da impressora, porque o tamanho do papel A4 para carta ele é diferente e existem sensores dentro da impressora que vão tentar fazer a leitura como se fosse um papel carta, mas na verdade é um papel A4 que ele é maior e está passando, então às vezes corre o risco de dar atolamento. Você vai lá em preferências, botão direito, vou fazer aqui de novo, olha. Preferências de impressão, papel, o tamanho é A4, imprimir em A4. Dá um aplicar. Tá? Feito isso, você já ajustou o driver para a configuração A4 e você aí não vai precisar mudando a todo instante, tá? Sempre que você quiser fazer uma alteração em definitivo no driver da impressora, você tem que vir aqui no dispositivos e impressoras e fazer diretamente aqui na impressora, tá? Vamos verificar aqui se ele aplicou a configuração que eu fiz. Olha, tá certinho. Aí pode fechar aqui a impressora e o processo de instalação da impressora já está concluído.
Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar o Smart Organizing, que é uma ferramenta de configuração da impressora e também de digitalização. Vou vir aqui na janelinha do Windows, vou digitar Smart. Ele já até encontra o aplicativo aqui. Clico para abrir ele. Se a impressora estiver na rede, ele já busca automaticamente, ou se você tiver mais de uma impressora de mesmo modelo na rede, você pode buscar aqui também, clica em conectar e ele vai fazer uma varredura na rede e procurar todas as impressoras. Caso ela esteja USB, esse software também funciona da mesma forma, tá? Não precisem se preocupar que ele vai encontrar a impressora aqui. E aqui você consegue ver, ó, ele apresenta uma instabilidade aqui. Pessoal, peço desculpas, a gente teve uma instabilidade aqui na rede, mas já foi resolvida, tá? Então, voltando à explicação para vocês, era só clicar aqui em conectar, tá? E buscar a impressora na rede, que ele automaticamente já vai fazer a busca e mostrar para vocês todas as impressoras que tem na rede. Aí tem aqui uma opção que chama Ferramentas de Usuário. Essa aba aqui é o que permite você fazer a digitalização da impressora. Vem aqui em Ferramentas de Usuário, clica aqui em Digitalizar. Ele já vai abrir automaticamente o software de digitalização da Ricoh. Aqui você ajusta a resolução, geralmente 200 dpi atende bastante a demanda das pessoas em geral, tá? E aqui você escolhe se é o alimentador automático ou o vidro. No vidro você tem que fazer página por página e no alimentador automático, todas as folhas que você colocar ali, desde que respeite o limite da impressora, ela vai puxar essas folhas e já fazer a digitalização na sequência. Aqui você define qual que é o formato que vai salvar esse arquivo digitalizado. Geralmente as pessoas utilizam em PDF e o nome pré-fixado. E aqui também você escolhe onde vai salvar esses arquivos. Então eu geralmente salvo numa pastinha que eu já tenho criado lá na raiz do C com o nome Scan. Inclusive eu criei um atalho aqui para a área de trabalho minha, tá? Aqui na guia geral eu escolho já alimentador automático e aqui embaixo eu ajusto a qualidade da digitalização. Esse eu quero em frente e verso, porque ele já puxa e lê automaticamente os dois lados de cada folha. Então aí você pode escolher aqui, ó, retrato ou paisagem. E clica em digitalizar. No meu caso aqui, como não tenho nenhum documento lá na impressora, eu vou selecionar a opção vidro, mas vai sair em branco essa digitalização. Clica aqui em digitalizar. O equipamento vai fazer a leitura do vidro. E ele vai exibir o arquivo. Deixa eu ver se ele já salvou aqui. Aqui, ó, ele já salvou o arquivo. É uma página em branco, porque não tinha nada lá, mas ele já salva automaticamente o arquivo na pasta que você selecionou. Para sair ou para limpar a digitalização, se você fizer várias páginas, é só clicar aqui em limpar e sair. E aí você volta para essa tela aqui da ferramentas de usuários. Tem uma outra função muito importante, que é uma característica dos equipamentos Ricoh. Os equipamentos da Ricoh, eles possuem um sistema de proteção de energia. Então, se porventura apresentar alguma oscilação de energia muito grande, o equipamento
sobe com uma mensagem geralmente de erro SC542. Quando apresentar essa mensagem, é só clicar aqui na configuração da impressora e digitar essa senha aqui, olha, admin com A maiúsculo 074. Que ele habilita o acesso às configurações avançadas do equipamento. Vem aqui no modo SP3, nessa aba, e vai ter aqui, ó, Reset Fusing Unit SC. Clica nessa opção e ele automaticamente já vai fazer o reset do erro da impressora. E depois disso é só desligar o equipamento, ligar ele de novo, que ele já sobe e volta a funcionar automaticamente. Fez esse procedimento? Clicar em aplicar, OK, e pode fechar a ferramenta de digitalização. E esse processo está concluído. Vou mostrar para vocês agora como faz também o acesso via web da impressora, tá? No caso aqui eu já tenho até o IP dela, mas é só digitar o IP aí da sua impressora no seu navegador. Já vai acessar, e a impressora da Ricoh, por padrão de fábrica, ela não pede nenhum usuário e senha para fazer login, tá? A não ser que você venha na ferramentas de administração e cadastre uma senha, tá? Caso contrário, ela vem sempre sem senha. Para fazer a configuração de digitalização, você vem em destino de escaneamento, clica aqui no tipo de destino e seleciona a pasta, porque aí é aquela digitalização via SMB, onde você digitaliza e ele salva em uma pasta no seu computador. Então você aqui o número da digitalização, no caso já criei uma de teste, vou criar uma segunda agora. Esse é o número de descagem rápida lá no painel da impressora. E aqui eu vou colocar o nome, que no caso seria o nome da pessoa para aparecer lá no computador. Aqui o nome do serviço, eu aconselho sempre a colocar o nome do hostname da máquina, porque se você colocar o endereço de IP e esse IP não estiver fixado no seu computador, se porventura esse IP trocar algum dia, vai deixar de funcionar a função da digitalização via SMB. Você vai clicar lá na impressora, ela vai tentar enviar, só que ela não vai encontrar a sua máquina. Por isso que eu aconselho a colocar o nome do seu computador, porque esse nome nunca vai mudar. Aí eu vou usar um comando aqui, o Windows R, que é para abrir o prompt. E vou digitar aqui hostname. Ele vai mostrar para mim o nome do meu computador, eu grifo ele e aperto Ctrl C para copiar esse nome já. Venho aqui, Ctrl V. E então eu digito aqui o caminho da pasta. Aqui eu digitei o nome da minha máquina e aqui eu vou digitar aonde está a pasta que a impressora vai salvar essa digitalização. Os fabricantes sempre indicam você salvar no lugar mais próximo da raiz do C possível, porque é o primeiro lugar em que a impressora vai buscar essa pasta. Então geralmente faço o quê? Eu venho aqui na raiz do C, meu computador, C2 pontos, e eu crio geralmente uma pasta aqui para digitalização. No caso eu já criei essa daqui, tá? Que é a Scan, e depois que cria a pasta você vem em propriedades, compartilhamento, e você precisa compartilhar essa pasta, tá bom? Para que ela esteja acessível na rede para a impressora poder encontrar ela. No meu caso eu optei por compartilhar com todos, mas fica a seu critério com quem você quer compartilhar essa pasta. É muito importante estar sempre grifado leitura e gravação, para a impressora poder ler o arquivo e salvar um novo arquivo dentro daquela pasta. E clica em compartilhar. Feito isso, clique em pronto. Pode fechar aqui. Eu, por hábito e por achar mais fácil, eu sempre clico com o botão direito e envio um atalho para a área de trabalho.
que é, no caso, o que eu faço aqui, olha. Tá? A pastinha aqui na minha área de trabalho. Então, venho aqui e agora coloco o nome da minha pasta. Feito isso, eu preciso colocar o nome do usuário que eu uso para fazer login nesse computador e a senha. Tá? No meu caso, vou colocar aqui a senha que eu utilizo. E aqui eu ajusto sempre o formato para arquivo colorido, que é PDF, e o formato para arquivo preto. Por padrão, eu deixo os dois em PDF porque é o que é mais utilizado no dia a dia das pessoas, tá? Caso você utilize outro formato, é só fazer um ajuste aqui. E o tamanho da página, que também A4, pelo menos aqui no Brasil, é o papel mais utilizado. É o tamanho, o formato de papel mais utilizado. Então eu deixo por padrão esse tamanho. E clico em aplicar. Feito isso, ele criou aqui para mim o caminho da pasta. Tá? Nesse caso já tinha criado uma para teste. Essa impressora ela não permite que você faça o teste através do próprio painel dela aqui. Você tem que ir lá na impressora, clicar em fazer a digitalização para ter certeza de que vai estar tudo certo, tá? Existem casos em que tem alguma restrição na rede do cliente, então só fazer esse procedimento aqui não resolve. Então existem alguns outros ajustes, por exemplo, em configurações de rede. Existem casos em que você tem que colocar aqui, só um minuto que eu estou aguardando a página carregar. Aqui em DNS você precisa especificar o DNS utilizado e também o nome do domínio, principalmente para configurações de digitalização via e-mail. Isso é muito importante, precisa ter o nome do domínio da rede que você está e também o DNS certinho aqui configurado, que senão não vai funcionar a digitalização, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado.